Olá, bom dia. 7 horas e 19 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor. Na sua manhã, é um prazer ter você junto com a gente. Bom dia para você, produtor rural. Bom dia, pecuarista. Bom dia, Helene Valdez. Bom dia, Antônio Gustavo. E hoje, quinta-feira, 23 de novembro de 2017. Começa agora o Bom Dia, Produtor, com tudo o que você precisa saber sobre agricultura, sobre pecuária. Veja só o que te espera nessa edição. O mercado do boi gordo segue em alta. E todos os produtores precisam ficar de olho nas plantas tóxicas. Conheça algumas características e o que fazer caso acometa algum animal aí da sua propriedade. Evento em Goiânia está discutindo o potencial das ferramentas para maximizar a produção a pasto. Entre os destaques da pecuária leiteira, veja que a perspectiva para a produção mundial de leite é de crescimento de 1,8% para este ano de 2017. Muita informação para você a partir de agora. Fique conosco, já está no ar o nosso Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. E para começar essa edição, vamos acompanhar como foi o fechamento de ontem para o cenário do mercado do boi gordo, onde a alta também foi verificada de acordo com a Scott Consultoria. Para você de casa ter uma ideia, das 32 praças pesquisadas pela Scott, 9 apresentaram alta. Detalhes que você vê agora. Olá a todos! A baixa oferta de animais terminados e a melhora no escoamento da carne bovina vem exercendo pressão de alta no mercado do boi gordo neste mês. E hoje, quarta-feira, 22 de novembro de 2017, o cenário foi semelhante. Na média das 32 praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria, tivemos alta de 1,4% para o mercado do boi gordo. Em São Paulo, tivemos mais um dia de alta na referência e a arroba do macho terminado ficou cotada em R$ 141,00 à vista, livre de fundo rural. Desde o início do mês, a alta é de 2,9%. Já em relação ao atacado, observamos uma alta nesse período de 2,6%, o que mostra essa melhora em relação ao escoamento. O boi casado de animais castrados ficou cotado em R$ 9,46 o quilo. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Hora de saber como vai ficar o tempo na sua região, para você também cuidar mais da sua pastagem. Nós começamos com a região centro-oeste do país. Em Goiás, por exemplo, as chuvas vão se intensificar. Já em Mato Grosso do Sul, as chuvas serão mais amenas. Mas quem traz para você agora mais detalhes, mais informações, é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta para a gente como fica a intensidade dessas chuvas pela região centro-oeste. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, bom dia a todos. Isso mesmo, agora nas próximas semanas os pecuaristas podem esperar cenários bastante otimistas em relação ao crescimento dos pastos agora na região centro-oeste. A disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada aqui no Mato Grosso do Sul, no estado de Goiás também. Apenas algumas áreas do sul do Mato Grosso é que a umidade do solo ainda não conseguiu recuperar devido a essa irregularidade das chuvas. Mas nos próximos 5 dias já tem previsão de pancadas abrangentes na maior parte do centro-oeste. O estado de Goiás e também a faixa leste do Mato Grosso é que devem receber agora os maiores acumulados de chuva, pelo menos durante os próximos 5 dias, onde pode chover até 70 milímetros nessas regiões. No Mato Grosso do Sul, a chuva perde um pouco de intensidade e os acumulados são mais baixos, não deve passar de 15 milímetros na maior parte do estado sul-mato-grossense.
A partir da semana seguinte, essas chuvas agora na região centro-oeste devem se tornar cada vez mais abrangentes. Vai ser o Mato Grosso do Sul e também o estado de Goiás que devem receber as pancadas mais fortes e por conta da atuação de um canal de umidade que os ventos no alto da atmosfera conseguem garantir bastante umidade para o centro do país, é que essa chuva deve persistir até pelo menos a terceira semana. Então, até o começo do mês de dezembro, as chuvas devem persistir na maior parte do centro-oeste, acumulados significativos de 30 até 50 milímetros. Então, pelo menos no começo do mês de dezembro, as chuvas conseguem ser bem distribuídas na maior parte do centro do país e as áreas de pastagens da região centro-oeste vão ser muito beneficiadas, porque as instabilidades seguem abrangentes e ainda com volume significativo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana Rezende. Olha, começou ontem em Goiânia um workshop e vai até amanhã o workshop Pecuária Intensiva Pasto. O evento é promovido pela Coan Consultoria em parceria com a Intensiva Consultoria. Durante os 3 dias do evento, os produtores e também interessados na área vão conhecer em profundidade todas as ferramentas, o potencial das ferramentas para maximizar a produção a pasto. E quem está por lá e vai nos trazer informações fresquinhas deste grande evento que está reunindo um grande público de várias localidades aqui do nosso país é João Pedro Cutidias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, e ele fala com a gente minutos antes de começar esse segundo dia também deste grande evento. Bom dia, João Pedro Cutidias, satisfação falar contigo por telefone aí, direto da capital do Piqui. Como é que está esse evento? Conta pra gente o que está sendo discutido. Estamos no evento da Coan Consultoria aqui em Goiânia, onde se discute a pecuária intensiva a pasto. A grande questão colocada por todos os palestrantes é a respeito de entendermos que o pasto é uma cultura e que a maneira de você ter um custo mais competitivo na produção sua de carne e de leite é ter pastagem de boa qualidade. Ou seja, nós temos que entender que o pasto precisa de uma atenção por parte do produtor, no sentido das condições mínimas para ele, de fertilidade, de manejo, para que você consiga obter o máximo de resultados. O importante nesses eventos é a participação expressiva de produtores, de técnicos, que vêm aqui e não só nas palestras, mas também nos contatos, nas conversas, no dia a dia do evento, trocando informações. E posteriormente, no último dia, com certeza vai ter um dia importante também, porque é verificar em loco, junto às fazendas, os trabalhos que estão sendo feitos. E uma outra questão que começa a se conversar muito nesses eventos é a necessidade do produtor rural ter uma participação mais efetiva na política brasileira. Não é que vai disputar cargo ou alguma coisa, mas ter maior seriedade na escolha de seus representantes, ter uma participação também no sentido de procurar fortalecer aquelas pessoas que têm realmente um currículo, tem um passado, tem uma experiência no sentido de botarmos bons representantes, já que a política afeta o dia a dia nosso. Na abertura foi também abordada essa questão e isso fica cada mais evidente da necessidade de uma participação efetiva do produtor rural, não apenas dentro da sua fazenda, mas também a sua participação no seu sindicato, na sua associação, na sua cooperativa, discutindo e procurando meios para melhorar o seu desempenho. Esses eventos, nós estamos aqui no sentido de acompanharmos todos eles e, principalmente, passarmos aos nossos telespectadores, aos senhores e às senhoras que são produtores rurais, aquilo que nós consideramos importante para que você possa usar no seu dia a dia. Obrigada, viu, João, pelos esclarecimentos, por nos deixar a par deste grande evento que segue até amanhã lá no estado de Goiás, na capital Goiânia. Muito obrigada. Nós conversamos com o João Pedro Cutidias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. E agora, Censo Nacional Agropecuário? Os recenseadores do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estão a campo coletando informações para o Censo Agropecuário 2017. Os dados vão ajudar na definição das políticas públicas para o setor. A repórter Cali Rodrigues acompanhou um dos recenseadores até uma propriedade rural. Vamos ver. Olá, bom dia. Tudo bem? Prazer, meu nome é Janaína. Beleza. Sou recenseadora do IBGE. Estamos realizando o Censo Agropecuário 2017. Estamos passando aqui nesse setor do Planalto Verde, né?
e gostaria de ver com o senhor se enquadra, né? Tudo bem. No questionamento. Assim como a Janaína, atualmente no Mato Grosso do Sul tem cerca de 200 recenseadores que vão de propriedade em propriedade. A recenseadora faz 40 perguntas para o produtor. Com informações prévias no dispositivo móvel do último censo, a intenção é saber se o estabelecimento é agropecuário. Sempre eu pergunto, vocês trabalham com algum tipo de ramo de atividade agropecuária, pecuária, hortifruticultura, silvicultura? Tudo isso eu acabo perguntando para eles. Só que quando você chega no local, você já consegue fazer uma visualização, né? Se ele realmente se enquadra num estabelecimento agropecuário. Então eu já pergunto, senhor, você trabalha com algum tipo de atividade? Você cria algum animal? Né? Normalmente eles respondem e eu já consigo estar identificando que se trata de um estabelecimento agropecuário. A insistência é porque o que antes era uma propriedade rural, hoje pode ser apenas uma área de lazer. Tudo tem que ser registrado de maneira correta no aparelho. Entre as dificuldades para a realização da pesquisa, a recenseadora pontua alguns desafios. Nós utilizamos o nosso veículo próprio, né? E dependendo da localidade, questão de buracos, essas coisas, temos o sol, o calor, né? E algumas vezes de encontrar alguém no estabelecimento. Quando a casa está vazia, é com algum vizinho que a recenseadora busca informações, como, por exemplo, um número de telefone para um contato, agendando a visita. Nesta propriedade foi identificado o trabalho com produção de mudas para floriculturas da região. O produtor apoia a iniciativa do IBGE. Verificam se a propriedade é mesmo agropecuária, eles verificam a documentação da propriedade, do produtor. E é sempre a mesma pergunta, né? Eles variam assim, só algumas coisas estão sendo atualizadas, mas no cotidiano mesmo é as mesmas perguntas. Nossa fonte de renda é essa, né? É o viveiro, é a produção de mudas. Nossa família inteira praticamente são produtores. O produtor que por algum motivo não conseguir receber o recenseador na propriedade rural pode optar em responder o questionário pela internet. Alguns estabelecimentos agropecuários eles foram pré-selecionados porque são estabelecimentos que têm uma produção maior e o IBGE faz o controle, vai verificando se está faltando alguma informação ou não e vai comunicando se faltou alguma informação, ele vai solicitar isso até que o questionário seja completamente preenchido. O orçamento total do censo será de 770 milhões em 2017 e 2018. No Mato Grosso do Sul, com todos os 79 municípios visitados, serão gastos aproximadamente 7 milhões. De acordo com o superintendente estadual do IBGE, o relatório vai demonstrar a importância da atividade agropecuária no país, incentivando políticas públicas para o setor. Vai permitir os investimentos necessários em algumas áreas que terão que o governo atuar, né? E também os empresários que querem abrir negócio verem que área podem mais atuar dependendo da demanda, né? Então, eu acho que os dados vai ser super importante, acredito nisso, para o Brasil mesmo, porque poderá dizer em que regiões vamos investir o quê e em que outra região vamos investir no quê, né? Dividir melhor esse investimento, né? E graças ao apoio de vocês da imprensa e do canal do Boi, principalmente, que tem contato com esse grupo de agropecuários, está facilitando a entrada nossa dentro das porteiras, né? Quer dizer assim, as porteiras geralmente são cadeadas, né? E hoje ela está ficando aberta até para a gente poder entrar, conversar com o produtor, ou até o produtor fala assim, manda o recenseador aqui para a minha casa, para eu responder aqui na minha casa. As coletas seguem até fevereiro do ano que vem. Os resultados serão apresentados em maio de 2018. Kaile Rodrigues para o SBA. É muito importante que você receba o recenseador na sua propriedade e passe as informações corretamente. E a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa começou no dia 1º de novembro. E você, já começou a vacinar o seu rebanho? Confira agora dicas importantes que o leiloeiro Adriano Dival traz pra gente. Agora o assunto é sério, febre aftosa. Ô, doença danada de ruim.
Para proteger o seu rebanho, tem que vacinar, gente. Fique atento, consulte o calendário de vacinação do seu estado e conserve as vacinas sempre frias, entre 2 e 8 graus. Para saber tudinho sobre como vacinar contra a aftosa, entra lá no site do Ministério da Agricultura, agricultura.gov.br. Cada estado tem o seu calendário de vacinação contra a aftosa. Lá no site do Ministério da Agricultura tem tudo explicadinho. Anota aí, agricultura.gov.br. Vacine seu rebanho. Brasil sem aftosa. Esta conquista também é sua. E o assunto é crédito rural. E no Brasil existem alguns tipos de créditos disponíveis no mercado financeiro que recebem incentivos do governo. E esses incentivos resultam em menores juros para quem precisa. E um dos tipos de crédito que recebe incentivos do governo é o crédito rural. Mas você, produtor rural que está nos acompanhando, sabe qual é o tipo de empréstimo ou financiamento ideal para a sua produção? Pois esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui a consultora em projetos agropecuários, Letícia Rezende. Bom dia, Letícia. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom, então, prestar esclarecimento para os produtores que estão aqui sintonizados. O produtor que está aqui nos acompanhando, está nos assistindo e nunca fez um financiamento. O que ele deve fazer, Letícia? Então, primeiramente, o produtor, ele tem que entrar em contato com o gerente do banco, e solicitar o seu score, que é uma pontuação de crédito na instituição financeira. Então, é a partir desse score que ele vai estar apto a obter ou não um crédito rural. Então, ele tendo uma boa pontuação do score, eu já solicito os documentos, que são basicamente matrícula, certidão negativa do ITR, certidão negativa do CPF, CCIR, contrato de arrendamento ou carta de anuência registrado quando esse produtor não for o proprietário da propriedade, imposto de renda e os documentos pessoais. Então, com esses documentos, eu vou elaborar um limite de crédito e encaminhar ao banco. E aí, depois da análise desse limite, nós temos os valores, tanto de custeio como para de investimento. E demora muito, Letícia, para sair essa resposta do banco? Do limite, uma semana, 15 dias, já tem esses valores. E aí, então, eu entro em contato novamente com o gerente para saber qual a linha de crédito que eles têm disponível, mediante aos itens solicitados pelo produtor, porque não é interessante eu fazer um projeto, uma linha que o banco não tem o recurso disponível naquele momento. Então, esse projeto vai ficar lá, não vai ter andamento. Então, aí eu sento com o produtor e a gente escolhe qual a melhor linha, em questão de prazo, de juros. Então, eu elaboro o projeto, depois de sentar com ele, escolher qual a melhor linha que vai atendê-lo, eu elaboro esse projeto e encaminho. Legal. Aí aguardo a aprovação e a liberação do crédito. Nesse trâmite todo que você acabou de pontuar, demora quanto tempo, Letícia? Depende. Se for custeio, o custeio eu mando na mesma semana, ele já gera cédula e libera o dinheiro na conta. 2 semanas, acredito? Por aí. No máximo 2 semanas, entre o registro da cédula, no cartório e tudo. O investimento, se for FCO, é um pouquinho mais demorado. FCO e BNDES, geralmente, eu falo o prazo de uns 2 meses. 2 meses. Mas pode sair antes. Pode sair antes. E olha, existem vários tipos, né? Mas quais são os mais utilizados que você tem observado ao longo do tempo que você trabalha com isso, Letícia? Sim, os mais solicitados são o custeio pecuário de 1 ano, que ele vai financiar sal mineral, limpeza de pastagem, ração, ingredientes para compor a ração para os produtores que fabricam... Confinamento, por exemplo. Isso, que fabricam na própria propriedade. Ele financia também sêmen, medicamentos diversos, vacina, agora que estamos na campanha, né? Outra coisa, silagem também. Tudo isso entra no custeio, que tem um prazo de 1 ano. 1 ano. E também temos o custeio com prazo de 2 anos, que é para obtenção de animais, que é só bezerros ou bezerras de 0 a 12 meses. Que daí o prazo são 2 anos. E
O juro desse custeio, ele depende do enquadramento do produtor. Quando esse produtor ele tem uma renda bruta anual de até 1.760.000, ele se enquadra como Pronamp. Então, o juro é 7,5% ao ano. E quando essa renda é maior, de 1.760.000, acima disso, ele se enquadra no demais produtor, que a renda, que os juros daí é de 8,5% ao ano. Já aumenta de 7,5% para 8,5%. Aumenta 1 ponto percentual. Quanto maior a renda. E em relação ao custeio, quando que é o período ideal para solicitar esse financiamento, esse crédito relativo ao custeio? Na verdade, isso depende do produtor. Geralmente, ele solicita ele já paga aquele e já solicita outro. Já começa então, outro. Não tem assim um período específico. É de cada produtor, dependendo da necessidade. A gente está falando em juros também, um detalhe que merece ser reforçado neste momento, questão dos juros. É porque houve redução nessa safra, né, Letícia? Sim, essa safra houve uma redução de 2 pontos percentuais para o Inovagro e o PCA e 1 ponto percentual para os demais, que é uma coisa assim que fazem 7 anos que eu elaboro o projeto e foi a primeira vez que houve redução. Geralmente, toda safra ele aumenta. Aumenta, né? Então, foi uma notícia ótima para os produtores, né? E o que você sentiu com essa redução? O que você conseguiu visualizar esse cenário com essa redução nos juros nessa safra? Então, aumentou um pouco a demanda. Ainda mais, né? E olha, explica para a gente então entender melhor sobre a questão da nota fiscal, principalmente a aquisição de matrizes, quando é o BNDES. Isso porque se o produtor não entregar no prazo, trava todo o sistema. Sim, o BNDES, geralmente os que eu mais faço é para aquisição de matrizes e para reforma de pastagem. Então, algumas instituições, esse crédito ele é debitado diretamente na conta do produtor. E ele tem 30 dias para emitir essa nota, né, para comprar os animais e levar essa nota lá para o gerente. E alguns produtores não levam, não sei se é porque esquece. Porque acha que não tem muita importância. Só que se o produtor não levar nesse prazo, trava todo o sistema. E aí não consegue fazer mais nada. O gerente não consegue lançar qualquer projeto. Enquanto aquele produtor não entregar essa nota lá, ele não lança mais nenhum projeto no sistema. Então, é importante ter essa figura dessa pessoa que vai fazer todo esse projeto, porque ela também já sabe, vai desenhar todo o caminho das pedras também para facilitar para o produtor, não é mesmo? E tem que informar ele, né? Às vezes eu ligo também, tá dando prazo, tem que levar a nota, né? Tem que levar a nota, ajudando a lembrar. E para esse período que a gente está agora, saindo da estação das secas e agora indo para a estação das águas, tem alguma orientação para o produtor que quer fazer, já pensando em reforma de pastagem ou mesmo querendo implementar mais na fazenda? O que fazer em relação a investimento, financiamento, crédito rural, Letícia? Então, para agora, essa época de reforma, a gente tem as linhas do BNDES, que são para os produtores que se enquadram ao Pronamp, que é da renda de até 1.760.000. O prazo deles são 8 anos, com até 3 anos de carência. Aí esse prazo, se o produtor também, não, quero pagar antes, não tem problema, esse é o prazo máximo, né? E temos também FCO, que são os produtores com uma renda acima de 1.760.000, eles fazem o FCO. O FCO. Que já é um prazo maior ainda, são 12 anos com até 3 anos de carência, o FCO. O FCO. E os juros também é diferente. Os juros do FCO, ele depende do porte do produtor. Do produtor, né? Um produtor que tem uma renda de até 16 milhões, ele paga um juro de 7,5%, mas ele tem um bônus de 15% de adimplência. E uma renda de 16 a 90 milhões, ele vai pagar 8,5%, com um bônus de 15%. Também de 15%. E uma renda acima de 90 milhões, ele vai pagar um juros de 10% com esse bônus. E os juros também, o juros chega a quanto, você falou? Vai de 7,5% a 10%, mas tem o bônus, né? O bônus de 15% de adimplência. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos com Letícia Rezende, ela é consultora em projetos agropecuários. Tenho certeza que serviu para você, pecuarista, produtor rural, que tem dúvida em relação a como financiar, de que forma e como serve aí o crédito rural. Muito obrigada, Letícia. Eu que agradeço. E por aqui nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho chegando um bloco investimentos para você de todo o Brasil.
7 horas e 47 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de quinta-feira. E até amanhã acontece aqui pelo Canal do Boi, aqui pela rede SBA, o quadro de Olho na Fazenda Cenepol São José. E Cláudio Gasperini está junto com a gente desde segunda-feira, está apresentando para você, produtor rural, para você, pecuarista, ótimas opções de investimentos. E também é bom lembrar que na oferta temos novilhas, vacas prenhes, touros e também matrizes. Aliás, tudo isso com preço fixo até amanhã. Então aproveite, porque são ofertas imperdíveis, é muita oferta para você, produtor rural, para você, pecuarista, e amanhã, né, esse gado que não foi comprado com preço à vista vai a leilão também, né, Cláudio? Muito bom dia para você. Perfeito. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham pelo SBA. É exatamente assim. Desde segunda-feira até amanhã, nós temos essa oferta a preço fixo, numa condição sensacional de pagamento. E, depois disso, na sexta-feira à noite, amanhã à noite, irão a pregão os animais restantes dessa oferta. Eu tenho a certeza absoluta que os amigos têm que aproveitar essa oportunidade, porque realmente a qualidade genética é muito boa. Os preços praticados e estabelecidos para esses animais são preços sensacionais. A condição de pagamento é extra e o seu investimento é garantido, porque está investindo em Cenepol, numa raça que tem dado um retorno muito importante, principalmente quando a gente pensa na produção de uma boiada de cruzamento industrial e produzir essa boiada a pasto, que é a nossa condição predominante no Brasil. É uma raça que tem uma adaptação e uma rusticidade muito grandes e desta forma o amigo tem a condição de comprar o touro, colocar no pasto, esse touro vai trabalhar efetivamente a pasto, vai produzir uma boiada diferente, numa carne que o mercado busca avidamente, porque nós vamos abrindo cada vez mais as fronteiras para a exportação dessa carne e dessa forma, com certeza, esta é uma ferramenta importante para o amigo conseguir alcançar este objetivo. Nós vamos trabalhar em 14 parcelas, é o que tem sido até aqui. 2 parcelas à vista, 2 parcelas com 30 dias de prazo e mais 10 parcelas mensais iguais e consecutivas. As 10 parcelas pagas, falei 2 à vista, 2 com 30, mais 10, comissão de 8% sobre o valor da sua aquisição, junto ao escritório da Leilosat, a empresa que realiza este evento. Vamos mostrar ainda alguns lotes, hoje e amanhã à noite, então, o nosso leilão. Eu vou trazer para apreciação o lote do número 3. O lote do número 3 vem para apreciação dos amigos aqui. E eu tenho a certeza que já começam a se apaixonar. Esse lote 3 é um filho do WC163R na 77K07. Essa doadora está fazendo um trabalho importante, maravilhoso, produzindo muita coisa boa, tanto nos machos quanto nas fêmeas. Eu vou aguardar um instantinho só, já a técnica coloca para a gente na tela, tá aí, o lote número 03. Esse garrote é de agosto de 16, portanto, completou 15 meses de idade, vai com 440, fechando 15 arrobas também aos 15 meses de idade. Como disse, um filho do WC163R na 77K07. O que agrada muito nesse animal? A estrutura corporal, a linha superior, a correção de umbigo, a boa circunferência escrotal, o volume de musculatura que esse touro tem, o pelo zero mostrando adaptação, coloração de pelagem buscada pelo mercado também, qualidade de ossatura, o touro é todo bem feito, em 14 parcelas de apenas 430, hein, gente? Pode colocar na tela, tá aí, 430 na parcela, uma grande barbada de compra efetivamente. Oportunidade de luxo. Vou lembrar que a nossa venda de machos já vai assim de vento em popa e os amigos que quiserem reprodutores fiquem atentos, porque talvez cheguemos no leilão sem condição de ofertarmos mais touros. A procura por touros é muito grande, a venda tem sido boa, então os amigos fiquem ligados, porque de repente a nossa oferta de machos se termina. Está aí o lote número 3, parcelas de 430, que fecha 6.020. A fatura final é barbada grande, efetivamente, o lote número 3. Vou trazer também o lote do número 9. Vamos trazer o lote 9 para apreciação dos senhores. O lote 9 é um irmão completo.
WC163R na 77K07. E também é de agosto, lote 9 aí está na tela. Reparem que a estrutura corporal se parece muito com o anterior, né? Circunferência de perna, qualidade de ossatura, correção de linha superior, correção do conjunto prepúcio umbigo. Profundo também, eu chamo a atenção dos amigos aqui. Esse é o lote 9, 15 meses de idade. Touro que está pronto, por incrível que pareça, aos 15 meses de idade já pode começar a trabalhar, se assim os senhores entenderem, porque a precocidade é outro ponto forte dessa raça e os amigos têm, então, ótima oportunidade. Dá para usar, claro que não dá para usar na relação touro-vacas de um touro para 40 vacas, o que ele já vai alcançar na próxima estação. Sem ser nessa, na próxima estação seguramente é touro pronto para essa relação e a precocidade, a fertilidade dessa raça é alta e o touro vai dar conta com certeza. Apresentado, portanto, eu vou apresentar mais um. Vou trazer o lote número 11, que é um lote duplo, e depois nós vamos apresentar as fêmeas, algumas fêmeas. Lote 11. Eu tenho aí o Gasne 267 e o Gasne 269. São irmãos completos, filhos também do WC163R, na Auge 383, que é sangue Dom Corleone da JAJ. Portanto, seleção Nova Vida na veia materna. Esses garrotes estão com 450 quilos, com 14 meses de idade, hein? Não chegaram nos 15 meses, já bateram as 15 arrobas. Reparem o volume corporal, a estrutura desses machos. Comprimento de costelas agrada demais, eu chamo a atenção. Linha superior também é boa, qualidade da ossatura facilitando, né? A questão da locomoção, tá aqui uma oportunidade em dose dupla, ó. Tourada de um couro solto na carcaça, de barbela pregueada. Ótima oportunidade para apreciação dos amigos na mesma batida em parcelas de 430, que dá uma fatura final de 6.020 cada um dos animais do lote número 11. Gasne 267, Gasne 269. Tá visto? Eu vou seguir e eu vou trazer na sequência, vamos mostrar um pouco de novilhas prenhes. Eu vou trazer na sequência o lote 42. Vamos mostrar um pouquinho de fêmeas, vou mostrar 2 lotes de fêmeas, depois vou mostrar também 2 lotes das receptoras. Coloque na tela para mim, por favor, o lote número 42. É a baiana Gasne 9 FIV e a moça Gasne 83 FIV. Reparem aí, uma é geração 2015, a outra 2016. Ambas com prenheses confirmadas, a baiana é Wizard 36M Natamar 44 e a moça é WC163R Natamar 44. Eu tenho aí uma irmã completa do Faraó e eu tenho uma meia-irmã do Faraó, já que as duas são filhas da Tamar 44. Esta é uma genética valorizada dentro da seleção da São José, porque este acasalamento, o WC163R com a Tamar 44, produziu o melhor raçador já feito até então dentro da São José, que é o Faraó. Eu vou aproveitar e pedir à técnica, coloque também na tela para a gente o lote 33, que é o Faraó, porque eu acho importante mostrar aos amigos do Brasil inteiro o que essa genética é capaz de produzir nos touros. Os amigos vão ver aí, ó, reparem a musculatura desse touro, a estrutura corporal que esse touro tem, um touro de uma linha superior bruta, a relação tronco-membros é maravilhosa, um touro muito profundo realmente, e de uma musculatura mais do que evidente, convexidade a toda a prova, né? Uma carcaça muito bem preenchida. Isso aí é a genética produzida neste acasalamento da Tamar 44. No caso, esse touro é Tamar 44 com o WC163R, que é o mesmo acasalamento de uma das fêmeas, e a outra é Tamar 44 com Wizard 36. Portanto, essa genética que os amigos podem esperar, pode voltar para a gente o lote 42, é essa genética que os amigos podem esperar na produção dessas duas novilhas que estão para apreciação dos amigos no lote número 42. O lote 42 é uma barbada também,
Vou chamar a atenção dos amigos. Parcelas de... Que é isso? 360. 360 de parcela dá uma fatura final de 5 mil, gente. Uma barbada de compra com essa genética que já produziu absurdo da Tamar 44. Está aqui a oportunidade no lote de número 42. Eu vou chamar mais um, o 43, e depois nós iremos às receptoras. O 43 são 3 as fêmeas. São 3 as fêmeas do lote número 43. Havaiana, Auge 069, Liberdade Gasne 47. Ainda está na tela o lote 42, agora sim o lote 43. Mais um lote de fêmeas de muito boa estrutura. Uma filha do CHN 31, na Carola da Laza, uma filha do Merrum da Soledade, que é CN 5480 Hércules, em Vaca Hot Stuff Campeão. E uma filha do Lexus TE Prime, na Trévia da CMI. Esse é o material que nós estamos ofertando neste penúltimo dia de venda a preço fixo por conta do Cenepol Gasne, por conta da Fazenda São José, senhora Mauri dos Santos Negrão e a dona Elita Negrão, que fazem esse trabalho de alta competência. Tá visto, moçada? Voltaremos então ao Bom Dia Produtor com a Elaine. Bom dia, gente! Cláudio Gasperini, junto com a gente, vai estar aqui amanhã também, né, Cláudio? Amanhã também, Antônio. Perfeito, muito obrigado. Elaine? Vamos falar de mais investimento? E olha, já anota na agenda. No dia 27 de novembro, à 1h da tarde, pelo horário de Brasília, você também confere aqui pelas lentes do Canal do Boi, o leilão Agropecuária Jacarezinho Novo Horizonte. Sabe que serão ofertados 250 touros ceipados. Para saber as condições e também ver o diferencial deste investimento que você de todo o Brasil poderá fazer dia 27, veja a matéria de Gustavo D'Angelo, ele que foi até Coxim, onde fica a propriedade. Olha só. A Fazenda Novo Horizonte, em Coxim, Mato Grosso do Sul, é uma das unidades da Agropecuária Jacarezinho, criatório que atua há 30 anos na produção de touros Nelore Seipe, com uma seleção a pasto de ciclo curto e fruto de um intenso trabalho de melhoramento genético. E para comemorar as 3 décadas de seleção, a Agropecuária Jacarezinho vai realizar um leilão inédito aqui no coração do Pantanal, com a oferta de 250 touros Nelore Seipe, sendo que 100% possuem avaliação genômica. É a última oportunidade que a gente vai ter de comercializar e de ter a genética Jacarezinho. O estado do Mato Grosso do Sul, o Centro-Sul de maneira geral, é muito importante para a gente. E essa região do Pantanal, né, também tem muito touro Jacarezinho aqui na região. E a gente está pronto para ofertar para o mercado. A safra 15 é o início da safra, é a ponta, é a abertura da safra 15 que a gente está fazendo aqui, fincando bandeira no Pantanal Sul-Mato Grossense. Na gerência da unidade, Boy destaca o trabalho que vem sendo desenvolvido pela AJ aqui no Pantanal. Nós estamos aqui há 3 anos com a Agropecuária Jacarezinho aqui no Pantanal, aqui na Pecuária Novo Horizonte. Deu para vocês já ter uma ideia hoje da nossa produção, nascido aqui no Pantanal, né? São Mindícola aqui do Pantanal. Vocês viram a bezerrada nascida, vocês viram os bezerros de transferência de embrião. E também agora fazendo o nosso leilão aqui, o primeiro leilão aqui em Coxim, da Agropecuária Jacarezinho, Pecuária Novo Horizonte, tá entendendo? Então esse é o padrão do gado que nós vamos ofertar nesse leilão. E para chegar nesse padrão, a busca incessante pela precocidade, fertilidade, acabamento de gordura e rendimento de carcaça está sempre presente no processo de seleção da marca, com a adoção de critérios muito fortes de avaliação de produção. É uma pressão de seleção muito forte, uma estação de monta curta, né? Uma avaliação contínua, né? São 3 grandes avaliações ao longo da vida do animal, uma avaliação de desmame, uma avaliação ao sobreano, depois uma revisão do seipe, né? Que o seipe depois é dado para o macho e para a fêmea, que passam por esses pelo menos 2 vestibulares ao longo da vida. Então é uma pressão muito forte
E o que a gente tem de melhor? São as matrizes, é o patrimônio do pecuarista, é o patrimônio do fazendeiro que fica, que agrega no seu rebanho, né? Então, obviamente, através de genética de touro, de sêmen, de embrião, de bezerras, né, a gente chega dentro da porteira do nosso cliente. Dentro do critério de seleção do programa que a gente faz parte, que é o Delta Gen, nós buscamos os touros que são índice final DECA 1 e fazemos uma parte e escolhemos sempre aqueles que vão agregar mais para os nossos clientes. Então, com a velocidade de ganho de peso maior, com muita precocidade, com muita musculatura. Então, os critérios que a gente elaborou para fazer a parte desses animais que vão estar em leilão foi essa qualidade, né? Então, ter um mérito genético que possam credenciá-los como os reprodutores da próxima estação aí nas fazendas que vierem adquirir esses animais. Tanta tradição e qualidade são comprovadas pela liquidez de seus leilões. Sucesso de vendas com exemplares AJ, presentes em mais de 16 estados brasileiros, com mais de 1 milhão de doses de sêmen vendidas e 21 mil touros comercializados. Nós temos um histórico de fidelidade de 75% a 80% de fidelidade, de retorno às compras. Então, assim, tem touro em praticamente o Brasil inteiro, com uma recompra muito forte e com uma certeza na produção muito importante para a gente, né? A gente tem cliente na Caatinga, tem cliente no norte, no centro-sul aqui do Brasil, em regiões de bolsão, de pecuária, e com resultados surpreendentes, uma uniformidade, uma padronização de carcaça muito forte, que é que a gente está buscando. Novilhas precoces, de fertilidade, de ciclo curto, uma aceitação muito interessante no mercado e leilões com liquidez, né? Então, a gente está preparado. Condições comerciais desse evento, frete, pagamento, como que vão funcionar isso tudo? O frete facilitado, carga fechada, a gente entrega em qualquer região do país, dentro da malha rodoviária. Nós temos uma condição especial esse ano, que é a nossa parceria com o Santander GetNet, que pelos cartões Santander, a bandeira Master em 21 vezes, a bandeira Visa em 24 parcelas. Então é um diferencial, né, para o mercado. Então aos clientes, amigos, parceiros, pecuaristas, investidores da pecuária brasileira, no próximo dia 27 de novembro, às 2 horas, horário de Brasília, estaremos ao vivo, presencialmente, no recinto do Sindicato Rural de Coxim, no Mato Grosso do Sul, à sua espera, ofertando 250 touros Nelore Shape, prontos para trabalhar com a DEP genômica. Então, ou pelas lentes do Canal do Boi, ou presencialmente conosco, no próximo dia 27. Se o assunto é investimento, o lugar certo é aqui na rede SBA. E no próximo sábado, 2 da tarde, o Canal do Boi transmite um evento especial. É o leilão Fazenda Jacamim. Na oferta, 80 touros Nelore PO e também novilhas PO prenhes. Neste momento, nós vamos até Nova Mutum, em Mato Grosso, saber mais detalhes desse evento com Arnaldo Campos, que já está por lá e traz para a gente detalhes. O Arnaldo, muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Bom dia aos amigos que nos acompanham nesse momento pelo Canal do Boi. Estamos aqui ao vivo da Fazenda Jacamim, onde no próximo sábado, como você frisou, nós estaremos com o primeiro leilão da Fazenda Jacamim. A Jacamim, que já produz touro há mais de 40 anos, nesse próximo sábado agora vai colocar 80 touros e 12 matrizes super precoces, já paridas aos 25 meses. Em seu primeiro leilão, para abrir realmente essa etapa dos leilões da Jacamim com chave de ouro. E para encurtar a prosa hoje, nós vamos mostrar daqui a pouquinho alguns reprodutores, mas eu vou falar um pouquinho com o Marcos da Fazenda Jacamim, proprietário da Fazenda Jacamim, que está aqui do meu lado, e nós vamos falar um pouquinho mais. A estrutura já está praticamente pronta, né, Marcos? Estão sendo feitos aí os últimos ajustes e no sábado vai estar tudo certinho, às 7 horas da manhã começa o dia de campo, está tudo quase pronto, né, Marcos? Bom dia. Bom dia, Arnaldo, bom dia o pessoal de casa. As estruturas, o acabamento
do evento já está finalizado praticamente. Agora é aguardar chegar a hora, né? Pois é, a ansiedade vai tomando conta das pessoas, todo mundo bastante ansioso, uma tourada realmente muito equilibrada, muito homogênea, muito carcaçuda e muito bem preparada, viu? Ao amigo que está nos acompanhando em casa nesse momento, se prepare para ver uma tourada homogênea, equilibrada, o leilão é uma régua do começo ao final e eu quero mostrar para vocês agora o touro que vai abrir o nosso leilão, o lote número 1. Pode colocar na tela para mim, Renan, o lote número 1 é o touro que abre os nossos trabalhos aqui na Fazenda Jacamim. Tá aí, ó. Lote número 1, 25 meses de idade, 770 quilos, 39 de CE, um filho do mandarim, vaca rambo. A mãe desse garrote é doadora, a avó é doadora, a bisavó é doadora, uma das famílias mais tradicionais aqui da Fazenda Jacamim. Um garrote espetacular e muito bem avaliado, né, Marcos? Pois é, Arnaldo. Justamente escolhemos esse animal para abrir o leilão porque ele tem todas as características do nosso trabalho, né? É uma régua de DEP muito equilibrada nos 2 programas que a gente tem aqui na Fazenda, que é a NCP e o PMGZ. Além disso tudo, ele é proveniente de uma das famílias de matrizes que praticamente fez o plantel da Fazenda Jacamim, né? Que ele é neto da 120, que é filha da 466. Além de ter 3 touros que a gente usou bastante no nosso leilão, que é 3 touros que também faz parte da base do nosso gado, que é o Quark, o Rambo e o Tecelão. Ele tem os 3 touros no seu pedigree, então não tinha um touro melhor para mostrar o nosso trabalho na abertura do nosso leilão. É um pedigree que mostra bastante consistência genética, bastante habilidade materna, bastante produtividade e um garrote avaliado ainda pelo Qualified. Então, assim, um garrote realmente completo que vai abrir o nosso leilão. Queria pedir para a técnica agora colocar para a gente o lote número 9. Lote número 9 do nosso leilão, né? Já colocar na tela para mim. O lote número 9, né? Lote número 9, uma outra máquina, né? Lote número 9. 25 meses de idade, 748 quilos, 39 de CE. Agora um filho do consagrado armador e a avaliação extraordinária, uma das melhores avaliações do nosso leilão, Marcos. Esse touro, acho que a terceira melhor avaliação, a terceira melhor avaliação do leilão, né? Um touro top 0,1% no PMGZ, top 0,5% na NCP, uma régua de DEP muito equilibrada, um animal muito bom de acabamento, as DEPs de carcaça dele também são muito boas. Então, assim, é um animal completo no meu modo de ver. Pois é, um animal extraordinário, avaliação acima da média, realmente a terceira melhor avaliação do nosso leilão, o terceiro índice ABCZ do nosso leilão, 4º animal mais bem avaliado para a área de olho de lombo. Então, assim, vamos anotando aí, ao longo da nossa programação, ao longo do dia, nós vamos apresentando aqui outros animais e apresentando um pouco mais do trabalho da Fazenda Jacamim. Meu querido Antônio, muito obrigado, bom dia a você e bom dia aos nossos amigos que nos acompanharam nesse momento. Bom dia. A gente ao vivo de Nova Mutum, em Mato Grosso, e ele traz para a gente detalhes também ao decorrer da nossa programação, porque o evento acontece no próximo sábado, às 2 da tarde, aqui pelo Canal do Boi. Por aqui, breve intervalo comercial, mas daqui a pouquinho está chegando um bloco com informações para você que trabalha com o mercado leiteiro. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Oito horas, 14 minutos, muito bom dia para você que assiste o Canal do Boi pela televisão ou então pela internet. E agora um bloco específico para falar sobre a produção leiteira e a produção mundial de leite, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, vem crescendo desde 2009. No entanto, em 2016, esse recuo foi um pouco menor. Na projeção para 2017, segundo o departamento, esse crescimento deve chegar a 1,8%, isso em comparação com 2016. Vamos ver os números aqui da produção mundial de leite? Nós temos aqui dados
que foram divulgados pelo USDA, como podemos ver, o crescimento médio entre 2010 e 2015 foi de 2,9% ao ano. Na estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção em 2017 poderá chegar a 606 bilhões 860 milhões de litros, com um aumento de 1,9% em comparação a 2016. Já na estimativa da Scott Consultoria, para 2018, a produção mundial poderá chegar a 618 bilhões e 500 mil litros por ano. E nós temos também a produção brasileira de leite. Nós vamos ver a produção brasileira de leite agora, numa próxima tela. Nós vimos a produção mundial, agora nós vamos ver a produção brasileira de leite. Bem, nós temos aqui a produção mundial de leite, nós não temos nesse momento a produção brasileira de leite, e nós iríamos falar como que estão as projeções para o ano de 2017 e 2018. Nós temos agora as cotações do leite pelo país. Ainda falando em leite, vou trazer para você valores referentes ao índice do custo de produção feito pela Scott Consultoria, que registrou durante esse último mês de novembro uma alta de agora, para esse mês de novembro, uma alta de 1,7% em comparação com o mês também de outubro deste ano. Os custos da atividade também vale reforçar que estão em alta desde o mês de agosto. Detalhes que a gente vai ver então com a consultora, com a Juliana Pila, ela que é da Scott Consultoria, vai te passar todos esses detalhes, veja só. Olá a todos! Os custos de produção da pecuária leiteira tiveram nova alta agora no mês de novembro. Esta foi o quarto mês consecutivo de aumento nos custos de produção da atividade. Segundo o índice da Scott Consultoria, o aumento foi de 1,7% em relação ao mês de outubro. O aumento dos preços dos combustíveis lubrificantes, dos concentrados energéticos e também dos fertilizantes puxou o índice para cima. No entanto, em um ano, o custo de produção ele acumula uma queda de 9,4%. A gente destaca que o aumento nos custos de produção e a queda no preço do leite pago ao produtor tem estreitado a margem para o produtor. E no curto prazo, o preço dos alimentos deve continuar pressionando os custos. No entanto, com o final da entre-safra, a utilização de suplemento deve ser menor. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E mais uma vez o assunto é previsão do tempo, agora para a região sudeste do país. Pecuaristas de Minas Gerais vão receber um alto volume de água nos próximos dias. Muita chuva vem por aí. Vamos saber agora com a Juliana Rezende mais detalhes, direto da Somar Meteorologia. Juliana, essas chuvas previstas para Minas Gerais vão beneficiar os pastos? Com chuvas ganhando intensidade no estado de Minas Gerais, ao longo das próximas semanas, os índices de umidade do solo devem ficar bastante elevados. Agora, a disponibilidade hídrica já aumentou bastante, principalmente no estado de Minas Gerais. Aqui nessas áreas em rosa, os índices de umidade já ficam em torno de 90%. E nos próximos dias, a atuação de um canal de umidade por conta de instabilidades no alto da atmosfera vão conseguir garantir pancadas de chuva de forte intensidade para o estado mineiro. Tem previsão de acumulados de até 70 milímetros aqui nessas áreas mais escuras do mapa. Grande parte da região sudeste também vai receber chuva, mas não com volumes tão elevados como o estado de Minas Gerais. A partir da semana seguinte, essa chuva ainda vai ficar forte na região sudeste. A atuação dos ventos no alto da atmosfera vai seguir transportando bastante instabilidades para a região. Por conta disso, previsão de chuva forte agora no sul, leste de Minas Gerais, norte do estado de São Paulo também e a maior parte da faixa leste da região sudeste. E essas chuvas vão seguir ainda com forte intensidade, pelo menos até a primeira semana do mês de dezembro. Durante este período, as chuvas fortes vão se concentrar aqui no centro e norte do estado de Minas Gerais. Então, grande parte do estado mineiro vai receber chuva forte até pelo menos esse final do mês de novembro, começo do mês de dezembro também. Então, a disponibilidade hídrica do solo vai aumentar cada vez mais, garantindo bom potencial produtivo para os pastos no estado mineiro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Obrigada, Juliana. Boa notícia para as pastagens da região sudeste do país e ainda continua esse alerta meteorológico para a região aí para o Espírito Santo, principalmente parte sul do estado capixaba. E falando em pastagem, você tem tomado conta, tem observado bem, tem valorizado a pastagem da sua empresa rural? Pois muito bem, o assunto então são pastagens para que você possa saber mais informações e para isso quem vai trazer para você é o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta, ele que dá produtos Germipasto e vai dizer para você agora sobre uma cultivar, são as sementes Select que estão fazendo a diferença no mercado, não é mesmo? Bom dia, Beretta. Olá, Elaine, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Elaine, exatamente, a semente Select nada mais é que uma semente incrustada e nós carinhosamente na Germipasto batizamos esse produto como semente Select. Afinal, ele foi lançado agora no ano de 2017 e que une, viu, Elaine, a tecnologia de produção de semente e o know-how que a empresa tem durante esses 21 anos de existência. É um produto diferenciado porque nessa semente você não vai ver terra, não vai ver palha, não vai ver torrão, como nós estamos vendo exatamente nas imagens. Então, uma semente que tem acima de 90 pontos de pureza, e isso quer dizer que nós limpamos essa semente, tira todos os materiais inertes, deixa só a semente grana cheia, onde praticamente cada sementinha daquela vai dar origem definitiva a uma planta. Outro detalhe importante é a questão da escarificação. E aí, meu amigo, escute bem essa palavra, escarificação mecânica. É um processo que serve justamente para quebrar a dormência de algumas espécies e melhorar a germinação de outras, né, que porventura possam ter esse problema da dormência da germinação. E também a aplicação da camada do fungicida, né, nós utilizamos aí o Vitavax Tiran, né, e tudo isso para melhorar a germinação desse produto e que você tenha aí uma boa implantação da sua forrageira. Por último, né, como a gente sempre frisa, a camada de macro e micronutrientes, que muitas vezes é a dúvida do produtor rural. Olha, Guilherme, eu queria saber qual o benefício dessa camada de macro e micro da incrustação. Bom, pós-germinação, a planta começa a emitir as primeiras raízes e aí sim ela encontra esse adubo, vamos dizer assim, e faz com que a germinação, o desenvolvimento da folha da planta seja muito mais rápido em relação a uma semente convencional. Só para ter uma curiosidade, em observações da equipe da Germipasto a nível de campo, nós conseguimos antecipar o primeiro pastejo em áreas com a semente Select em até 30 dias, quando comparado com uma semente convencional. Então é um produto que a Germipasto traz para você, são 19 cultivares nessa apresentação, na semente Select, e tudo isso à sua inteira disposição. Quer ver um exemplo disso? Nós tivemos esse ano, durante a AgriShow, lá em Ribeirão Preto, um evento magnífico, uma exposição muito boa, grandiosa lá no interior de São Paulo. Encontramos um cliente da Germipasto, o seu Antônio de Carvalho, né, um produtor rural lá do Maranhão, que, diga-se de passagem, é exemplo de produtor rural, de pecuarista naquela região, e ele fala exatamente dos benefícios e aquisição da semente Select. Dá uma olhada aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. O trabalho é um trabalho bem feito porque a gente compra a semente pura e coloca, vamos supor, eles mandam colocar 6 quilos, eu coloco 8, que é sempre para ter uma sobrinha para o passarinho, né? Porque um tempo tinha um rapaz plantando semente para mim, aí me telefonou que era para mandar um remédio para matar a rolinha. Eu digo, não, não mande não, que ela está comendo o dela, o meu fica. Então você tem que botar para você e sobrar um pouquinho para quem não planta, né? É maravilhoso, é bom demais. Não tem o que dizer que tem outro melhor não. Tem igual, que eu não vou dizer, né? Mas melhor não, é ótimo. Há quanto tempo que o senhor trabalha com a Germipasto? Tem mais de 10 anos que eu compro semente dela. Qual é o recado que o senhor deixa? Para ele que ele use, que eu vou informar ele para ele usar, porque eu uso. Então, a minha referência lá é que eu só compro semente boa, eu não compro coisa ruim, semente vier com terra. A minha semente tem que ser o maior VC que tem. Você entendeu? Eu tenho muitos amigos que vêm pegar informação comigo para saber como é que faz. E as pessoas que me pedem uma informação, eu não vou dar uma informação ruim. Porque primeiro, eles, às vezes, tem deles que querem ir na minha fazenda olhar. Viu? É uma satisfação ele olhar e dizer que minha fazenda é boa porque é mesmo.
Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, todo esse produto, todo esse arsenal à sua inteira disposição, meu amigo. Basta pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Lembrando que a empresa tem convênio, tem parcerias com várias transportadoras. Então, você que está fora do Mato Grosso do Sul, não se preocupe. A Germipasto vai tratar todo esse assunto da logística para você e fazer com que a sua semente chegue com toda a qualidade aí na sua propriedade ou também na sua casa. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Se você preferir, aí está o nosso endereço eletrônico. Inclusive, lá nós temos aí um mapa do Brasil e às vezes você tem algumas dúvidas em loco na sua propriedade, né? Se você quiser a visita de um representante, você vai simplesmente clicar aí no mapa do seu estado, lá vai ter os dados desse representante que está mais próximo a você e aí sim você pode agendar essa visita aí na sua propriedade. Além disso, também a Germipasto presente aí nas mídias sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Lá você vai rever fotos de eventos que a empresa participa, dias de campos, né? Cliente satisfeito, ou seja, várias fotos e alguns pequenos vídeos. E no YouTube, olha, Elaine, próximo de 600 vídeos já inserida nesse canal, vídeos da Germipasto, mostrando um pouquinho mais de casos de sucesso, clientes satisfeitos e os produtos em si da Germipasto. Elaine, por hoje é isso, é com você. Muito obrigada, viu, Berito? Uma boa pastagem faz toda a diferença. Por aqui nós vamos para um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, né, Antônio? É rapidinho. São 2 minutos e voltamos com uma entrevista para falar sobre as plantas tóxicas. Isso pode ser prejudicial para a sua empresa rural. Fique por aqui, voltamos em 2 minutos. 7 horas e 31 minutos pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente manhã de quinta-feira. E por aqui a gente vai falar agora sobre plantas tóxicas. Aliás, elas são inimigas da produtividade e podem estar bem pertinho aí do seu rebanho mesmo, da sua propriedade, da sua empresa rural. No Brasil, são mais de 100 se multiplicando pelos campos. E ao mesmo tempo que são alimentos bastante atraentes para o gado, principalmente em época de estiagem, elas representam prejuízos à saúde dos animais. E esse é o assunto para a gente poder identificar algumas espécies do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o doutor também do programa de mestrado em produção de gestão agropecuária da Uniderp, professor Marcos Barbosa, que também é médico veterinário e toxicologista. Muito bem-vindo aqui, professor, ao nosso programa, para que a gente possa passar mais orientações. Nós fizemos uma entrevista dessa, se eu não me engano, foi em junho, julho, com outras espécies, mas como a gente acabou de dizer, são mais de 100 se multiplicando nos campos. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Jóia. O assunto é vasto, farto, e se a gente voltasse a falar daquelas mesmas plantas, a gente ia ter um monte de coisa que poderia falar só delas, né? Como você falou na chamada inicial, nós temos plantas que são bastante palatáveis, outras que nem tanto. Mas a condição da intoxicação ocorre, às vezes, por ela estar misturada no meio da pastagem. No meio da pastagem. Pode o animal não se interessar por ela, mas como ele tem um hábito de consumo, de abarcar um bocado, pode vir folha, pode vir semente, pode vir folha seca. E aí vem a planta tóxica também nesse sentido. Exatamente. E como reconhecer uma planta tóxica na propriedade em que o pecuarista ou os funcionários do campo que trabalham então nessa propriedade, o que eles devem observar, professor Marcos? Geralmente uma planta tóxica, ela pode não ser toxicante. Então pode o que significa isso? Toxicante é a capacidade de intoxicar, né? Então, existem condições para que haja intoxicação. Como você falou, fome, né? Às vezes ela é a única verde numa época, então, numa época seca, por exemplo. Então, é uma oportunidade. Como eu falei primeiro, misturada, né? E por curiosidade, às vezes animais que não são da região são inseridos
Lá eles não tiveram aprendizado como aqueles que nasceram e aprenderam que aquilo não pode ser comido. Então, são diversas condições, vício, fome, algumas doenças. Então, nem sempre aquela planta que você passa todo momento do seu lado, né, que você nem percebe, e ela é toxicante. Nem sempre ela é toxicante, mas em algumas condições ela pode virar toxicante. Agora, aquelas que são palatáveis, que são saborosas, cheirosas para o animal, aí é independente disso. É muito mais fácil. Exatamente. E nós separamos aqui algumas espécies para que a gente possa olhar e a gente vai discutindo e vendo as características, o que tem que fazer. Vamos começar com a primeira. Ela é a Nicotiana glauca, que é conhecida como couve do mato ou charuto do rei e mata, inclusive, pessoas. O último caso foi no ano passado? Nós tivemos casos de intoxicação em Minas, também no interior de São Paulo. E eu pus essa planta porque ela tem uma importância muito grande na saúde pública, né? Porque é uma planta que parece muito com a folha de couve. Até o pessoal chama de couve do mato. É uma das plantas assim que nós não temos relatadas ainda na literatura morte de animais. Mas seres humanos, se você fizer o levantamento nos últimos 10 anos, teve em torno de 5 pessoas a 6 pessoas que morreram. Olha, parece um couve, né? Exatamente. O pessoal vai lá, olha ela perto da horta. E é uma planta que não tem só no Brasil, ela tem em outras partes do mundo e tem relatos de intoxicação, né? E ela é da família do tabaco, a Nicotiana glauca, o tabaco Nicotiana tabacum. E ela tem uma nicotina, e é ela que mata. E é ela que mata. É ela que mata. Vamos para a próxima, é erva de rato. O que você pode dizer para a gente nessa próxima também? Altamente palatável. Altamente palatável, altamente tóxica, ela tem uma substância química que chama ácido monofluoracético, extremamente tóxico, e ela dá só dentro de matas. É essa aí, né? Essa é a inflorescência dela. Ela é bem bonitinha. Linda, linda, linda. Ela é bem bonitinha, colorida. mais ordinária. Bonitinha, mais ordinária, é verdade. Essa planta é o seguinte, ela dá dentro das matas. Dentro de Ela matas. gosta de umidade, sombra e solo fértil. Então, acontece intoxicação quando o animal adentra as matas ou nas bordas das matas, mesmo que a mata esteja cercada e ela está vicejando, o boi vai lá com uma voracidade e come toda ela. Não precisa comer muito para morrer e é uma das plantas mais importantes no Brasil de morte súbita, comeu, morreu. É mesmo? Comeu, morreu? Comeu, morreu. No Mato Grosso do Sul, já identifiquei elas em algumas matas, mas não temos relato de morte. Como não tem em grande quantidade, pode ter acontecido mortes e não se observou, não se correlacionou com ela. Mas não é tão importante como nós temos no norte do Brasil, que tem mortes quase diárias lá em rebanhos. Região norte, então, que está sintonizada, tem que tomar mais cuidado, é isso? De norte do Brasil mesmo, Brasil. né? Como aqui a abrangência do programa é nacional, essa é uma planta extremamente importante na Amazônia, de Rondônia para cima, nessa região norte do Mato Grosso. E a gente tem muita audiência, viu? Você que está aqui, está vendo essa entrevista, prestar muita atenção, então, nessa que é a erva de rato, que é bem bonita. Cafezinho também, ela é da família do café. A família do café. Ela é das rubiáceas, a folha até lembra uma folha de café, mas a gente só consegue identificar bem quando ela está com flor. Porque quando você entra no mato não tem flor, é passa tudo batido. igual. E olha, vamos falar agora sobre o caruru de espinho. O que você pode dizer para a gente dessa nova, essa outra planta que a gente está vendo já no televisor? O caruru é uma planta invasora, né, como erva daninha, e ela é uma planta que causa lesão em rim. Em rim? Em rim. O grande problema, quando você descobre que o rim está atacado, já é tarde. Puxa. O fígado até tem um retrocesso. Só que é uma característica, para o animal se intoxicar com ela, ele tem que consumir somente ela durante 3, 4 meses. Então, quando há uma infestação muito alta, ou aquela situação em que as pessoas cortam o caruru e jogam para o porco, por exemplo, aí o animal vai perdendo eficiência, vai emagrecendo, de repente morre, você não sabe o que é. Quando chega o veterinário, faz uma necropsia e encontra a lesão nos rins. Então, assim como a de Morphandra mollis, que é a faveira que a gente falou da outra vez, é uma das plantas que causa lesão em rins, mas precisa ser comida somente ela, a planta toda, durante meses. Que é um pouco mais difícil, mais então, difícil. Né? Acontece em situações de infestação extremamente grande, solos muito contaminados, solos não, né? Pastagens muito contaminadas, que o animal não consegue separar muito. Então,
Não é corrente a intoxicação, ou às vezes é negligenciada também, porque como não é comeu, morreu, a pessoa não associa. É verdade. Vamos para a próxima. Você vai observar agora a próxima planta. Pteridra equilinum. O que é? Samambaia do campo. Samambaia do campo, que é linda, né? Ela é uma samambaia, ela não dá em beira de córrego, como as samambaias normais. Ela dá lá, viceja embaixo do sol. Geralmente, essa não é, tá? Essa daí a vaca está comendo, isso aí é uma foto lá do sul. É outra. Essa daí, ó, ela é uma samambaia que chega da altura da gente. É mesmo? E os animais comem esse aí, o brotinho, que você está vendo agora. É o brotinho. Porque essa, quando ela está a folha assim, é dura. Ela não é uma planta palatável, mas o brotinho é extremamente palatável. E a gente chama, na intoxicação, como plantas... É uma planta que tem uma intoxicação radiomimética. O tipo de intoxicação parece uma de radiação. Olha só. De raio-x, raio gama. E qual localidade aqui do Brasil que costuma ter mais ou em toda a abrangência nacional? Mundo inteiro. Mundo inteiro. Principalmente solos fracos, ácidos, solos que já são muito degradados, aí ela nasce numa facilidade muito grande. Só que essa daí não é, tá? Não vamos... Essa é outra coisa, essa é outra, outro tipo. Ela... Agora essa aí... Isso, esse animal já está, até casos de intoxicação. Aí tem secas, tem novas, tem brotinhos. O que ela causa no animal? Ela causa 3 tipos de intoxicação. A aguda, que o animal come 10 gramas por quilo durante 3, 4 meses, só ela causa um negócio que chama... dá um ressecamento nas ventas e sangramento no nariz. Depois, durante um ano, mais de um ano, ele consumindo essa mesma quantidade, um pouco disso, dá chamada hematura enzótica, o animal urina sangue. Urina sangue? Porque ele acaba dando uns pólipos, uns crescimentos, parecendo umas verrugas na bexiga, no intestino. E se o animal é como uma vaca de leite, a vaca de leite ela é mais longeva na propriedade, ou até vaca de produção, depois de 4 anos sempre comendo a planta, ela acaba tendo um carcinoma, um câncer de base de língua. Puxa vida, é bem extenso. Vamos para a próxima? Vamos dar uma olhadinha na próxima, que a gente está aqui separando para você, para que a gente possa ver. Grande uva. Grande uva ou periquiteira. Periquiteira, pau-pólvora, chamada de trema micantra. O que ela causa? Micanta, ela é hepatotóxica. Isso. O que significa? Ela dá uma lesão no fígado. Dá lesão tanto... Tem trabalhos mostrando que aconteceu em mula, cavalo, também em boi, em cabritos, em ovelhas, em todos os animais. Então, ela lesiona o fígado do animal, vai perdendo produção, dependendo da quantidade que ele comeu, ele pode morrer em 1 semana. Olha, isso é rápido, né? É rápida e, assim, é uma planta muito comum no nosso estado. Muito comum, Muito comum. Acontece as intoxicações no caso que a planta cai, porque ela não, com uma ventania ela pode cair, aí os animais têm acesso às folhas. Quando a folha está alta, assim, o animal acaba não pegando, a não ser quando o pasto está baixo. Mas também, às vezes, não é associado. As pessoas acham que o animal está com uma verminose e não associa que é a intoxicação. Então, os relatos da intoxicação são poucos. Acontece muitas vezes em ambientes controlados que a planta caiu e a partir daquele momento começou a morrer animal. Vamos acelerar, senão a gente não consegue mostrar tudo. A gente vai mostrar algumas plantas ornamentais também que são, às vezes acontece bastante perto de casa, como essa, por exemplo, que eu tenho em casa também. Comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. Dieffenbachia picta. É assim, a gente vive num mundo tóxico. Eu falo para meus alunos, tudo é tóxico. Depende da dose. Você não sai por aí arrancando folhinha e comendo, a não ser que você esteja na horta. Essa planta, acontece acidentes com crianças e animais também. Ela é riquíssima em liberadores de histamina e tem oxalato de cálcio, que são como carpichinhos microscópicos que machucam os tecidos. Aí ela vai dar uma reação alérgica bastante grande, igual uma picada de abelha, que pode levar até o fechamento da glote. Vamos para a próxima, que é a costela de Adão, Monstera deliciosa. Ao contrário, a Monstera é a próxima. Essa é a bico de papagaio. Bico de papagaio. O que tem ela diferencial? Ela tem um látex, tem um leite. Ela é parente da coroa de Cristo, tá? Elas são da mesma família. Que você quebra ela assim, ela tem Aquele leitinho ali, se cair no olho, em mucosas, é extremamente lesivo. Ele lesiona, pode levar a cegueira. E é bonita, né? É ornamental. São ornamentais, usadas como cerca viva. Essa é chamada nos Estados Unidos de árvore do Natal, porque ela parece uma árvore de Natal já enfeitada, né? Mas tem que tomar cuidado com látex, tá? E pessoas que vão fazer poda dela, eu já observei isso, no final do dia, ficou trabalhando o dia inteiro com ela, dá náusea, dá vômito,
pelo contato com a pele, com látex. Vamos para a próxima, a última, só a gente consegue ver então, que é muito essa é a irmã dela, que é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Essa é o Forbia Mille. E ela é linda. Que é a coroa de Cristo, é irmã, é prima daquela lá que a gente acabou de ver, o problema dela é o látex. E esses... cortou ela sai esse leite bastante, leite, né? O problema é o contato constante e se ele cair em mucosas, como olho, boca, nariz, aí ela é muito cáustica, ela causa lesão local. Tá certo. Olha, são essas informações, plantas essa tóxicas. É a costela de Adão. Tem o costela de Adão também, mas acho que não dá mais tempo da gente passar. Mas é importante a gente passar esses esclarecimentos para todos os produtores, pecuaristas. Vamos voltar, vamos falar mais, porque não acabou, a gente segue da costela de Adão para frente. Tem muita ainda planta tóxica e a gente viu tantas informações riquíssimas para que você possa prestar atenção tanto para os seus animais também quanto para o entorno da sua empresa, da sua propriedade rural. Muito obrigada, professor Marcos Barbosa. A gente conversou com o médico veterinário também, é toxicologista, ele é professor da Unidep, Marcos Barbosa, pelas informações referentes às plantas tóxicas. Antônia, com você. Bom dia. Uma massa de ar seco atua sobre o sul do país. Já no Rio Grande do Sul, por lá, o tempo fica mais seco. No Paraná, vai chover. Quer saber mais detalhes? Vamos agora até a Somar Meteorologia com a Juliana Rezende, que conta pra gente como fica a situação climática no sul do país. Juliana? Novas áreas de instabilidades na região sul, mas que vão ficar concentradas no estado do Paraná, vão voltar a provocar chuvas fortes no estado paranaense. Então, por conta disso, a disponibilidade hídrica do solo ainda deve seguir bastante elevada no estado do Paraná. Agora, é o estado que apresenta maiores índices de umidade do solo, é o estado do Paraná na região sul, apresentando até 90% aqui na faixa oeste e na maior parte do estado fica em torno de 80% a umidade no solo. Nos próximos dias vai ter previsão de chuva, mas somente no estado do Paraná de forma mais expressiva, acumulados de 15 até 30 milímetros, enquanto que no Rio Grande do Sul, na faixa oeste também do estado de Santa Catarina, predomínio de tempo mais seco por conta da atuação de uma massa de ar seco que vai garantir dias ensolarados, apenas com pancadas de chuva de fraca intensidade. A partir da semana seguinte, essa chuva ainda no Paraná vai persistir e ainda vai ganhar intensidade, acumulados de até 50 milímetros no estado do Paraná. E essas instabilidades agora vão alcançar até as áreas do extremo norte gaúcho. Santa Catarina também vai receber chuvas fortes. Agora, no Rio Grande do Sul, as pancadas ainda vão ganhar um pouco mais de intensidade, mas não de forma tão expressivas como o estado do Paraná. Então, as pancadas, pelo menos do Rio Grande do Sul, ainda devem seguir um pouco mais fracas ao longo das próximas semanas e não deve ter potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Agora, já na primeira semana do mês de dezembro, essas chuvas seguem fracas no Rio Grande do Sul. No Paraná, as pancadas seguem com um pouco mais de intensidade, acumulados de até 30 milímetros. Então, no estado do Paraná, ao longo desse final do mês de novembro, começo do mês de dezembro, as chuvas ainda vão ter potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo e garantir bom crescimento para as áreas de pastagens em todo o estado do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Bom dia, produtor. Vou falar agora para você sobre pastagens. Nem todas as forrageiras existentes no mercado servem para bovinos, para equinos e também para ovinos, mas tem um diferencial. Tem o capim vaqueiro, que serve para várias espécies de animais. E é por esse motivo que a Safra Sul Sementes importa há 6 anos essa cultivar. Estou aqui recebendo Osmair Nogueira da Safra Sul Sementes, que vai falar mais sobre essa cultivar, sobre essa forrageira que é tão versátil, que é o capim vaqueiro. Primeiramente, bom dia para você, Osmair. Bom dia, Antônio. Conta para a gente por que a Safra Sul Sementes importa o capim vaqueiro. Bom, há 6 anos a Safra Sul viu a necessidade de importar uma forrageira, que era uma necessidade de muitos produtores, que precisava de uma forrageira mais versátil e que também pudesse alimentar tanto os animais de trabalho, os equinos na fazenda, como também ovinos, que várias atividades da pecuária, principalmente no sul do Brasil, a pecuária é ovinocultura. Então, tinha essa necessidade, os produtores buscavam um material diferente e a Safra Sul, já identificando que o vaqueiro já tinha sido usado no Brasil, mas sem importação oficial
e em pequena escala, mas com resultados positivos, nós fomos em busca da empresa DLF, que é a detentora do capim vaqueiro, e fizemos uma parceria estratégica onde nós passamos a ser os importadores oficiais desse produto no Brasil. Osmair, além desse diferencial que ela pode ser usada para alimentar vários tipos de animais, conta para a gente as características dessa forrageira. Bom, ela está inserida dentro das gramas, ela é uma forrageira do gênero Sinodon, junto com Tifton, Gigs, Coast Cross, Grama Estrela. Então é uma forrageira de porte baixo, que se alastra bem, e grama bastante, mas que tem uma característica bem diferente dessas outras gramas, que são todas multiplicadas por muda, ou seja, o produtor precisa de muda. O capim vaqueiro é multiplicado por semente. Então, nós importamos sementes de capim vaqueiro dos Estados Unidos e o produtor pode fazer a semeadura tendo um pasto bastante rápido e num custo mais baixo. E o mais importante também é que a Safrasul Sementes ela comercializa 2 tipos de apresentações, não é verdade? Exatamente. A semente vem originalmente dos Estados Unidos na apresentação alta pureza, sementes puras. E aqui nós desenvolvemos uma tecnologia de revestimento, nós podemos ver aí as imagens. A imagem aí da esquerda é as sementes puras. Percebam que tem 2 cores, uma mais cor palha, a begezinha e uma vermelhinha, porque é uma mistura física de 2 espécies. E o lado direito é a semente revestida. Por que nós fazemos isso? Porque são sementes muito miúdas, muito pequenas. Fizemos questão de colocar essa foto com uma régua, justamente para verificar o tamanho dela. A semente mede menos de 1 milímetro. Então, a semeadura é muito difícil dessa forrageira aqui no Brasil. Nós não temos equipamentos para jogar com tanta precisão essa semente muito pequena. Então, nós desenvolvemos o processo de revestimento para melhorar essa condição de plantio do produtor. Então, ele joga uma quantidade maior, mas sem desperdício de semente. Então, o produtor tem mais segurança para fazer a semeadura e distribuir bem melhor, utilizando os equipamentos que ele tem na propriedade. Vamos falar dos formatos. Revestida ou de alta pureza, qual que é o diferencial? Uma precisa de mais sementes para fazer a plantabilidade? Exatamente. A semente nua, a semente de alta pureza, como vem dos Estados Unidos, a recomendação da DLF é utilizar 10 quilos por hectare. Certo. Então, quando se coloca 10 quilos por hectare numa plantadeira, o produtor geralmente tem dificuldade de regular e por ela ser muito levinha, muito pequena, a faixa de distribuição dela fica reduzida a 1 metro, 1,5 metro. A máquina não consegue lançar mais do que isso se for uma plantadeira a lanço. Quando nós fazemos o revestimento, nós aumentamos, nós dobramos o tamanho e o peso. Então, de 10 quilos, nós vamos jogar 20 quilos da revestida, que vai representar a mesma quantidade de sementes se fossem as sementes nuas, só que 20 quilos é mais fácil de fazer a distribuição nas plantadeiras e por nós termos aumentado o peso dessa semente, a balística dela, o arremesso dela pelas plantadeiras a lanço é favorecido. Então, ela passa a jogar mais longe. Então, a faixa de plantio é otimizada, reduzindo o custo de operação. Esse é o objetivo principal de qualquer processo de revestimento, melhorar a condição de plantabilidade das sementes. É isso que nós fizemos com o capim vaqueiro, com bastante sucesso. Os produtores 80% das nossas vendas são em cima das sementes revestidas. Qual que é o potencial produtivo do capim vaqueiro? Bom, o capim vaqueiro chega a produzir até 13, na literatura, 13 toneladas de matéria seca por hectare ano. Mas nós temos produtores produzindo bem mais que isso, já chegou a 17, 18 toneladas, óbvio, obedecendo toda a parte de manutenção de adubação, é feito sobre irrigação também, mas o potencial produtivo não perde nada para uma braquiária, por exemplo. Quem ficou interessado em adquirir o capim vaqueiro, é muito fácil, só procurar a Safrasul Sementes. Qual o contato? Bom, nós estamos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O telefone é o 67-3358-5400. Entre em contato conosco. Temos uma central de atendimento onde você pode fazer a sua aquisição de semente diretamente aqui com a nossa empresa ou através da nossa loja virtual, do nosso e-commerce. Vai digitar lá safrasulsementes.com.br. Clique em loja virtual e tem a opção de ir lá no capim vaqueiro e adquirir e vai receber aí com toda a comodidade, pelo correio ou por transportadora, diretamente na sua casa. Muito simples, fácil, prático e bastante seguro. Perfeito. Então,
Acesse safrasusementes.com.br e tenha mais informações. Osmair, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Fique com a gente. Oito horas e 56 minutos pelo horário brasileiro de verão. Para você é uma excelente manhã de quinta-feira em companhia clara aqui do Bom Dia Produtor. Hora de informação de mercado e o assunto é Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Isso porque, preste muita atenção, viu? O prazo para negociar as dívidas do Fundo Rural vence em poucos dias. E quem vai nos deixar atualizados dessas informações é ele, jornalista Walter Polga Júnior, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Vence dia 28 de novembro, pouquíssimos dias então, né, Pulga? Bom dia. Bom dia, Elaine. De fato, o produtor rural que tem dívidas, né, com o Fundo Rural deve ficar atento, porque não há como prorrogar esse prazo mais. Não há chance de prorrogação daquele prazo de adesão para o programa de renegociação de dívidas do Fundo Rural. É o que afirmou ontem, inclusive, a relatora da medida provisória sobre o tema, a deputada Tereza Cristina, no Mato Grosso do Sul, depois de um encontro que ela teve com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Bom, pela proposta, que ainda precisa ser votada no Congresso Nacional, os produtores rurais têm até 20 de dezembro para renegociar os valores devidos. Devidos, lógico, ao Fundo Rural, ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Gostaríamos de saber, ela comentava, se conseguimos um prazo de adesão maior para que as pessoas possam ficar com prazo para aderir a esse projeto, né? Agora, não dá, infelizmente, para prorrogar esse prazo mais. E dia 28 agora é necessário fazer essa proposta. Vence dia 28, é preciso que o Congresso aprove e, no máximo, até antes do Natal, né, em dezembro, faça efetivamente o aceite dessa proposta, né? Na reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, importante lembrar, ela teve a presença também de deputados da Frente Parlamentar Agropecuária. Eles foram buscar apoio da equipe econômica para a votação da proposta agora, nesta semana. Isso porque ela vence mesmo no dia 28. Se até o 28 não ocorrer essa votação, nós perderemos esse prazo que a lei exige, né, que as normas exigem para que a medida provisória tenha valor. Bom, foi aprovado na Comissão Mista do Congresso, esse relatório da deputada Tereza Cristina, ele prevê a redução da entrada do valor total da dívida do Fundo Rural a 1%. O governo propunha, na adesão ao parcelamento da dívida, o pagamento inicial de 4%, mas a deputada propõe 1%. Bom, o percentual de 2,5% acabou prevalecendo no texto, né, onde se fala de recolhimento sobre esses valores, né? 1% pode voltar a valer depois da votação desse destaque no plenário. Então, há muita discussão ainda sobre 1%, 2,5%, qual seria o prazo efetivo para adesão a esse programa. Ainda há muita indefinição. É necessário que o Congresso vote urgente. Agora, o produtor rural deve ficar atento, porque o prazo está vencendo e, caso não seja votada e aprovada pelo Congresso Nacional até o dia 28, ela perderia a validade. Em obtendo essa validade até o dia 28 de novembro, nós teremos até 20 de dezembro para proceder essa adesão. E esse é o destaque no noticiário desta semana. Todos os dias, os sites de internet que tratam do agronegócio, empresas de comunicação, de olho no que ocorre com essa dívida dos produtores rurais com o Fundo Rural, que somada aí com a dívida de indústrias, já resultam aí em quase 17 bilhões de reais. O governo precisa desses recursos para fechar as contas rapidamente. Bom, outro destaque no noticiário desta manhã é que o Banco do Brasil prorrogou o prazo de pagamento de financiamento de custeio e investimento para produtores de leite, né? Muitas reivindicações dos produtores de leite em função da baixa remuneração nos últimos meses. O Banco do Brasil, então, decidiu prorrogar o prazo de pagamento para produtores de leite daquelas parcelas de custeio e investimento que já venceram ou ainda vencem em 2017. Parte daquele conjunto de medidas, aliás, que o governo vem anunciando para apoiar o setor leiteiro depois, né, que retirou aquela suspensão das importações de leite do Uruguai. Retomamos as importações do Uruguai, os pecuaristas que trabalham com leite reclamaram muito e o governo tenta atenuar
os problemas, concedendo facilidades, né? A informação foi divulgada ontem pelo ministro Blairo Maggi na sua página no Facebook. Portanto, a imprensa repercute nesta manhã essa prorrogação do financiamento, né, do prazo de pagamento para financiamento de custeio e investimento dos produtores de leite. E no mercado internacional, hoje nós não temos a referência da Bolsa de Chicago. Quando falamos de mercado de commodities agrícolas. É feriado, dia de ação de graças lá nos Estados Unidos, não há operação no mercado financeiro lá, portanto, o mercado financeiro no Brasil deve operar de olho no que o governo fará daqui para frente, né, nos próximos dias, as decisões serão tomadas, e essa nova versão da reforma da Previdência que também é discutida no Congresso, né? Também teremos hoje a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, de novembro, né? E também de uma nota sobre o setor externo agora durante o mês de outubro, né? Aliás, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, disse ontem à noite para jornalistas que foram feitas mudanças feitas por ele no texto, que será votado pelo plenário da Casa. E isso deveria facilitar muito a aprovação de uma reforma da Previdência. O mercado financeiro trabalha hoje de olho no que ocorre no Congresso em relação à Previdência, de olho também nos números do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, sem a referência do mercado americano. Agora, sem a referência do mercado americano, uma série de negócios começam a despencar em todo o mundo, né? Nós temos uma série que começa a despencar lá fora. E começando pela Bolsa de Xangai, né? Que teve a maior queda do ano, né? Bom, as bolsas asiáticas fecharam em baixa. É feriado hoje em Tóquio, portanto não há operação na Bolsa de Tóquio, mas os índices na China desabaram porque o governo chinês decidiu regular mesmo os serviços financeiros. Isso acabou causando um problema entre os corretores, operadores do mercado, que receosos trabalharam no movimento de baixa. Veja o fechamento dos negócios nas principais bolsas asiáticas e o efeito negativo dessa decisão do governo chinês de regular firmemente o mercado financeiro. Hong Kong veio em queda de 0,99%, Xangai desabou quase 2,30%, a Bolsa de Shenzhen, de menor expressão, caiu quase 3% e até o índice Kospi da Bolsa de Seul recuou pouco, mas recuou 0,13%. Enquanto isso, o mercado opera ainda sem referência dos negócios nos Estados Unidos, com o petróleo em baixa. Os contratos futuros de petróleo operam em baixa nesta manhã, é um movimento de realização de lucros. Agora, pouco antes das 8 horas da manhã, barril de petróleo tipo Brent, que é aquele petróleo de melhor qualidade, negociado em Londres, considerando aí o contrato futuro para janeiro, recuava mais de 0,5%. Mesmo assim, era negociado ainda perto de $63 o barril. Petróleo tipo WTI, para o mesmo mês, que é negociado no sistema eletrônico de Nova York, lá na plataforma eletrônica, recuava 0,36%, mas ainda assim, bem acima de $57,50 o barril. São valores mais altos, repito sempre aqui, do que nós víamos em meses anteriores. Petróleo ganha preço no mercado. E sem o referencial de Nova York, as bolsas europeias operavam agora há pouco em leve queda. Vamos ao painel? Veja os principais índices, né, da Europa, nas principais cidades europeias onde o mercado financeiro é muito ativo, né? Frankfurt tem um índice DAX com queda agora de 0,14%, Londres recua 0,07%, mas a Bolsa de Paris sobe, hein? Sobe 0,33%, Madrid também em alta de 0,37% agora, índice IBEX 35, que é referência na Bolsa de Madrid, e Milão tem o índice MIB com alta de 0,23%. Mas as duas bolsas fortes do mercado europeu vêm em baixa neste momento. E essas são as principais informações sobre o que ocorre fora do Brasil. Enquanto isso, o nosso índice Bovespa caía ontem depois de 3 altas seguidas. Bom, o mercado opera de olho no que ocorre em relação à reforma da Previdência, né? E veja o que ocorreu ontem. Depois de 3 pregões consecutivos em alta, o índice Bovespa passou por uma correção e caiu. O índice recuou 0,10%, voltou aí à faixa de 74.500 pontos. Você tem no painel agora 74.518 pontos, foi o fechamento ontem do índice Bovespa, queda de 0,10%, refletindo aí uma baixa no volume de negócios realizado e mais do que isso, né? Alguns papéis que cederam muito. Para se ter uma ideia, os papéis da Sabesp subiram, segurou um pouco essa baixa da Bolsa, né? Subiram quase 5%. As ações da Eletrobras ganharam também 3,35%. As ações da Gerdau tiveram alta de 2,90%. Isso evitou uma queda mais acentuada no nosso índice Bovespa. Agora, quanto ao dólar,
Como o dólar cedia lá fora ontem, frente a outras moedas, também caiu aqui. O dólar variava ontem entre R$ 3,23 até R$ 3,26 mais 50, né? Mas fechou aí na faixa de R$ 13,23 mais 50, você acompanha comigo? Veja, o dólar oscilou para cima, oscilou para baixo e terminou em baixa de 0,52. Chegou a operar a 13,23 mais 10, viu? Abaixo deste valor. Chegou a cair quase 0,60%, mas encerrou ainda acima de 13,23. Você tem na tela fechamento de ontem. Daqui a pouco teremos a retomada dos negócios no mercado de câmbio e você terá essa informação aqui no Bom Dia Produtor sobre a abertura dos negócios aqui na B3, preços de commodities agrícolas também na Europa, abertura dos negócios no mercado de câmbio. De olho no dólar, porque ele influencia muito, não só no mercado de exportação, mas no valor das commodities agrícolas que o Brasil exporta. No caso, soja, açúcar e milho. Fora, lógico, carne bovina. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Elaine, Antônio. Obrigada, Puga, pelos destaques, então, desta manhã. Por aqui a gente vai trocar de assunto, vamos falar sobre o clima. E, Antônio, será que o fenômeno climático Laninha deve influenciar aqui no Brasil? Provavelmente sim, viu, Elaine? Com a vinda do fenômeno Laninha, as chuvas poderão ser mais frequentes em grande parte do país nos próximos períodos. Mas quem traz para a gente mais detalhes, mais informações é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, o fenômeno Laninha pode também trazer outros fenômenos climáticos para o país? Conta para a gente. Estamos em fase de Laninha, que nada mais é do que as águas do Oceano Pacífico Central resfriadas mais do que o normal para a época do ano. O que isso representa para o Brasil é que a distribuição das chuvas é um pouco diferente do que o fenômeno El Niño. Em fase de Laninha, a distribuição das chuvas no Brasil, ela acaba se concentrando um pouco mais na metade norte do país e acaba perdendo um pouco mais de intensidade nas áreas mais ao sul, como no Rio Grande do Sul. Só que como ainda estamos sob influência de outros fenômenos também, pode ser que essa distribuição acabe sendo um pouco diferente. Outros fenômenos ainda que estamos sob influência é a oscilação decadal do Pacífico. É um fenômeno que tem duração de em torno de 20 anos e agora estamos em fase negativa desse fenômeno. Esse fenômeno também acaba garantindo uma mudança na temperatura das águas do Oceano Pacífico, o que também afeta na distribuição das chuvas do Brasil. Também não podemos esquecer do Oceano Atlântico. Agora, o Oceano Atlântico ele está um pouco mais aquecido no litoral da região sul, alcançando também a região sudeste, enquanto que as águas do Oceano Atlântico, do litoral do Espírito Santo e também do Nordeste estão um pouco mais resfriadas. Isso pode representar ainda uma mudança no padrão da distribuição das chuvas no Brasil. Ou seja, enquanto que esperaríamos que as instabilidades acabassem aumentando na metade norte do Brasil, essas águas do Oceano Atlântico, da costa da região Nordeste, mais resfriadas, isso não dá suporte para que as frentes frias ganhem intensidade e consigam provocar chuvas expressivas e frequentes no interior do Nordeste. Em situação oposta, como as águas da costa da região sul e também do Sudeste estão um pouco mais aquecidas, isso dá suporte para que as instabilidades na região sul e principalmente para que as frentes frias ganhem intensidade e consigam provocar pancadas de chuvas um pouco mais frequentes nas áreas mais ao sul. Então, o que acontece é que esses outros fenômenos também influenciando na distribuição das chuvas podem vir a provocar uma modificação nessas instabilidades agora no Brasil. Enquanto que se houvesse características específicas de fenômeno Laninha, seria as chuvas mais expressivas ocorrendo na metade norte do Brasil e pancadas diminuindo de intensidade no sul, agora essas águas do Oceano Atlântico também podem interferir, garantindo menor distribuição de chuvas nas áreas mais ao norte, como no interior do Nordeste, e também garantindo chuvas um pouco mais frequentes nas áreas mais ao sul do Brasil. Obrigada, viu, Juliana Rezende, pelos esclarecimentos. A gente vai ficar de olho, então, no fenômeno climático Laninha. E olha, melhorou o ânimo dos produtores rurais em relação à economia. É o que aponta o Índice de Confiança do Agronegócio, que é medido pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E quem vai dizer para a gente esses números, esse índice, é ele, Walter Polga Júnior. Quer dizer, então, que entre os produtores rurais, os pecuaristas estão mais positivos, mais otimistas? Estão sim, viu? É o que aponta essa pesquisa do CPEA, Elaine. Veja, já está próximo dos 100 pontos, aquele índice de confiança que é
elaborado, né, todo trimestre pela Fiesp, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Acima de 100 significa otimismo com a economia. Nós não chegamos lá ainda. Mas comparando com o trimestre anterior, o último trimestre agora encerrou com uma alta de 6,7 pontos, atingiu 99,1, perto do 100. Acima de 100, vou repetir, seria otimismo. Ainda estamos abaixo, mas estamos perto disso. E entre os produtores rurais, o produtor agropecuário avançou quase 6 pontos em relação ao trimestre anterior. Então, entre os produtores agropecuários, o índice é 93,2. Ainda que pelo terceiro levantamento consecutivo, esse indicador permaneça aí abaixo dos 100 pontos, a recuperação não deixa de ser uma boa notícia. Bom, o coordenador dessa pesquisa, desse trabalho que apura o índice de confiança do produtor, do agronegócio brasileiro, né, e ouve produtores de diferentes setores, agricultores e também pecuaristas, é Antônio Costa. Antônio Costa é gerente do Departamento de Agronegócio da Fiesp. E ele conversou sobre o índice de confiança, esse resultado no último trimestre, com a repórter Sara Kirchhoff. Veja. Do Departamento do Agronegócio da Fiesp, primeiramente, seja muito bem-vindo ao SBA. Muito obrigado. E veio para dar notícias boas, né? A confiança no agronegócio subiu, então, 6,7 pontos, é isso? Subiu 6,7 pontos, depois de uma queda que foi significativa no trimestre passado. O número voltou a apresentar alta e hoje a confiança está muito próxima aí do otimismo, que é acima de 100 pontos. Acima de 100 pontos, agora ela está 99,1, é isso? Está 99,1. Né? A gente pode considerar isso positivo, né? Já é quase visto como um otimista. Já é quase visto como otimismo, principalmente pela recuperação nos 3 elos da cadeia produtiva. A confiança ela é medida no setor de insumos agropecuários, nas indústrias líderes de fertilizantes, defensivos, sementes, máquinas e implementos. A gente entrevista também 700 produtores no Brasil inteiro, em todas as regiões, né, respeitando ali o valor da produção agropecuária. Então tem uma base grande de produtor de soja, de milho, de cana e assim por diante. E depois nas indústrias de alimentos e nas tradings. Então, o que foi bacana desse resultado, dessa tomada, é que todos os elos mostraram uma variação positiva, inclusive, principalmente o pecuarista, né, que sofreu bastante na tomada passada. De repente, essa recuperação, aí depois de uma queda, ela vem justamente, então, da pecuária, por a pecuária ter passado por aquele cenário que a gente vem acompanhando aqui no SBA, né, as relações da JBS, também a operação carne fraca, isso fez com que o índice de confiança no agronegócio tivesse uma queda, então, anteriormente, e agora se recuperando. O pecuarista pesou muito no pessimismo mostrado na tomada anterior, né? Foi logo depois da operação carne fraca, foi no auge da delação da JBS, e tudo isso realmente pesou muito. Havia um ambiente muito grande de incerteza e de insegurança para o pecuarista. Tanto que foi aquele que mais respondeu nesse trimestre positivamente. Apesar das questões não estarem 100% equacionadas, já é possível dizer que é um cenário bem melhor do que aquele momento de que era um momento de incerteza total. Sim. Mas as indústrias de insumos também se recuperaram, né? A gente viu que no segundo trimestre o produtor estava mais cauteloso em relação à aquisição, porque também estava mais atrasado na comercialização dos grãos, principalmente, né? Então estava esperando ali oportunidades, janelas para comercializar os grãos, e quando isso aconteceu, as vendas fluíram normalmente, aí, principalmente no terceiro trimestre. Então hoje a gente tem números bons de fertilizantes, as entregas já são superiores ao do ano passado, que foi um ano recorde para fertilizantes. A gente tem máquinas e implementos agrícolas aumentando em 9% as vendas, ou seja, um cenário realmente mais favorável. O produtor pecuário a gente já comentou aqui, as indústrias de alimentos, tendo em vista que o índice de confiança ele é formado muito pela expectativa, sem dúvida nenhuma, 2018 ele acena para um cenário melhor do ponto de vista econômico, né? Isso tende a favorecer diretamente a indústria de alimentos, principalmente aquela ligada às proteínas animais, como carnes, leite, né? E produtos mais elaborados. Então, a expectativa nesse momento do Departamento do Agronegócio da Fiesp é que o próximo trimestre ainda mais para cima, aí sim chegando no otimismo de fato. É possível, né? O próximo trimestre vai ser assim, medido no auge do plantio, então o clima vai pesar muito. Né? E que com certeza não vai ser igual à última safra. Né? A última safra a gente pode dizer que foi praticamente perfeita em termos de clima, né? É difícil repetir isso, tanto que a Conab agora nos primeiros levantamentos de safra, ela já acena para alguma coisa um pouco menor do que essa última safra que foi colhida. Sim, naturalmente. Né? Então, assim, se o clima contribuir, se der tudo certo,
com a economia se recuperando, como é a nossa expectativa, a tendência, sem dúvida nenhuma, é de um aumento, não aos saltos, né, como já houve no passado, mas um aumento gradativo dessa confiança. E esse índice, de certa forma, ele serve de termômetro, né? Vocês acham que ele pode ser útil? Ele é útil para quê exatamente? Ele ajuda muito a antecipar algumas situações, porque ele mede muito, ele trabalha muito com o sentimento do produtor e das indústrias, né? E sentimento é tudo. Quando o produtor está muito preocupado, quando está muito desconfiado em relação aos rumos da política e da economia, isso ficou muito claro para a gente em 2015, a reação do produtor é a reação de qualquer trabalhador assalariado, ele puxa o freio de mão nos investimentos. Sim. Então, em 2015, a gente viu o reflexo dessa puxada de freio de mão na aquisição de insumos agropecuários, por exemplo, né? Então, isso para a gente é muito nítido, é muito claro, então ele ajuda a preparar um ambiente da indústria de alimentos, ele ajuda também a direcionar um pouco política pública. Então, muitas vezes o Plano Safra, nós fomos ouvidos ali em relação à expectativa de investimentos, por exemplo, do produtor. Isso ajuda a calibrar um pouco a política agrícola também, né? Então, tem múltiplas funções essa ferramenta. Tá certo. E vocês vêm com esse índice desde 2013, né? De lá para cá, o que você observou no agro? Qual foi a movimentação, assim? A que ela se deve, principalmente? Algumas coisas você já pontuou, mas, assim, no decorrer desses anos aí, o que vocês puderam observar? Olha, desde 2013 a gente vem com o índice. Para formar o índice, a gente depende de muitas variáveis, muitas, né? Tanto a situação do negócio, o otimismo dele em relação a preço, a relação de troca. Então, muita coisa aí compõe o índice de confiança. Mas tem um item que é fundamental, que é a confiança na economia brasileira. E de 2014 para cá, né, das últimas eleições, a economia brasileira vem num momento de muita turbulência junto com a situação política. Então, a situação política que contaminou a situação econômica, ela também contaminou os resultados do índice de confiança. Isso é muito natural. Sim. Então, 2013 foi um ano muito bom, 2014 já foi um ano mais complicado. 2015, a partir do momento em que a crise política ia ganhando aí um contorno mais complicado, os números foram caindo, né? O primeiro trimestre de 2016 foi um trimestre muito ruim. E aí, a partir da resolução dessa questão política, com a entrada do novo presidente, o índice deu um salto aí de 20 pontos e ficou muito bem ao longo de 2016, né? Aí depois, safra recorde, uma redução nos preços, algumas preocupações adicionais, delações, e essas questões todas levaram também o índice para baixo. E agora vem uma nova recuperação aí para alguma coisa para cima de 100 pontos, o que mostra já uma certa, vamos dizer assim, uma certa normalidade da atividade, né? Que bom. É lógico, a gente não sabe também o que vai acontecer com o preço. Hoje os preços das principais commodities estão um pouco alinhados aí com a média histórica. Então, tudo isso é muito sensível e pode influenciar o índice daqui para frente. Tá certo, vamos torcer então para que a gente passe dos 100 pontos, para que não fique nessa linha tão tênue aí, né? Exatamente. E passe de fato para que o número e o otimismo se consolidem, né? Ele já chegou a 108 pontos, né? A gente espera voltar a esses patamares de otimismo. Com certeza, e potencial para isso o nosso agronegócio tem, né? Sem dúvida nenhuma. Tá certo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Volte sempre, de preferência, com boas notícias. Muito obrigado, eu que agradeço. Perfeito. Nós voltamos ao programa. Pois é, como você vê, há um avanço, vamos dizer assim, na confiança, né? Uma expectativa melhor dos produtores rurais e dos homens do agronegócio. Bom, é esperar para conferir o fechamento do último trimestre deste ano, mesmo diante de alguns tropeços que, de novo, a pecuária brasileira enfrenta, somente depois que a Rússia decidiu embargar a carne brasileira, alegando o uso de ractopamina. Notadamente, o mercado de suínos, né, deve sofrer uma pressão. Mas é esperar para conferir. A princípio, a situação é um pouco melhor agora do que foi no primeiro semestre deste ano. Elaine? Muito obrigada. Há uma luz no fim do túnel, de acordo então com esse índice de confiança da agropecuária feito pela Fiesp. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas é rapidinho. A gente volta para o último aqui bloco dessa edição. E também com as commodities brasileiras comercializadas na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, daqui a pouquinho. Fique com a gente. 9 horas e 21 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de quinta-feira. Hora de sabermos como que está o mercado financeiro. Vamos até a B3, Brasil, Bolsa Balcão, onde está Walter Puga, que passa para a gente as negociações e as principais commodities brasileiras. Walter.
Antônio, o que nós temos hoje é o mercado operando sem a referência dos Estados Unidos. Então, nós não temos operações na Bolsa de Nova York, café, açúcar e suco de laranja, e não temos em Chicago operação no mercado de milho e de soja. Agora, o que ocorria ontem era, no mercado americano, uma continuidade de alta para o café negociado na Bolsa de Nova York. O café chegava a subir até mais de 0,5% ontem lá. Agora, de outro lado, o café robusta continua em baixa. Aliás, em Londres, ontem, uma queda para café robusta negociado no mercado, tendo como referência, lógico, a Bolsa de Londres, que foi acentuada, hein? Os valores mais baixos dos últimos 15 meses, né? É que logo cedo também o Rabobank divulgou uma estimativa apontando que o Vietnã deve colher uma safra recorde neste ano de quase 29 milhões de sacas de café robusta, bem acima daqueles 25 milhões e meio, portanto, olha, 28, quase 29 milhões, bem acima daqueles 25 milhões e meio de sacas que era previsto por técnicos da Organização Internacional do Café. Então, o café robusta caía ontem lá em Londres, café arábica ainda tinha preço em alta. Como no Brasil, o mercado trabalha aqui na nossa bolsa com café arábica, alta lá fora, alta aqui também. A alta chegou perto aí de $1 por saca no vencimento de dezembro, ou seja, no vencimento do mercado futuro para dezembro. Então, tivemos alta para o café arábica. Agora, no sul de Minas Gerais, café arábica, bebida boa, pago ao produtor, ainda estável na faixa de R$ 460 a saca. A alta da Bolsa não refletiu nas negociações com o produtor de café, nem no sul de Minas, tampouco no Cerrado Mineiro. Cerrado Mineiro ainda R$ 465 a saca em média. Já o café arábica, Rio, tipo 7, da Zona da Mata de Minas Gerais, tinha preço estável, mas já acima, ou na faixa de R$ 420 a saca, ou um pouco acima, ligeiramente acima. Ou seja, uma reação para o café arábica ocorria apenas na Zona da Mata de Minas Gerais. Mas café arábica Rio, tipo 7. Agora, o que apurava o CPEA, considerando o café arábica tipo 6, duro para melhor, café ensacado, entregue aqui em São Paulo, que é referência na pesquisa do CPEA. Uma queda de 0,27%, veja, recuava para R$ 451,73 a saca. Mesmo assim, café arábica no indicador CPEA ainda tem alta neste mês, né? Estamos no dia 22 de novembro e a alta é pequena, mas é uma alta de 0,12%. Agora, café robusta é que apresentou um número em alta ontem, apesar da baixa na Bolsa de Londres, da perspectiva de uma oferta maior no mercado internacional, como praticamente todo o café robusta, café Conilon produzido aqui, é utilizado aqui mesmo. Uma alta ontem, hein? Uma alta de mais de 1%. Veja, o CPEA apurava aqui no Espírito Santo, em média, café robusto era negociado a R$ 368,84 a saca. Alta de 1,04% entre os dias 21 e 22. Lógico, isso apenas diminui a baixa que o café robusta teve nas últimas semanas, né? A queda chegava no dia 21 a 2%. Agora a queda é menor, a queda é de pouco mais de 1%. Quer dizer, no mês, café robusta ainda perde o café Conilon no Espírito Santo. Agora, não temos referência dos negócios em Nova York, porque hoje é feriado lá, dia de ação de graças. Mas você acompanha comigo os preços do café robusta na Bolsa de Londres. Você tem no painel os negócios realizados agora no mercado londrino, né? O mercado futuro trabalha café robusta para janeiro a $1.766 a tonelada, uma alta de 0,5%, portanto uma recuperação depois da baixa que nós tivemos ontem, ganho de $9 por tonelada o contrato de janeiro. O contrato para março tem também alta de $8 por tonelada, ganho de 0,45% agora, $1.752 por tonelada. E o contrato para maio, supondo aí uma entrega para maio, lá no mercado de Londres, né, a $1.761 a tonelada, ganha menos, mas ganha $6 por tonelada, também em alta. Uma recuperação para o mercado de café robusta lá na Bolsa de Londres. Aqui na nossa Bolsa, onde nós temos negócios no mercado futuro com café arábica, você acompanha os primeiros negócios nesta manhã que mostram café arábica aqui com esses valores que você tem no painel, praticamente estável, sem grandes alterações, volume de negócios pequeno, né? Sem a referência da Bolsa de Nova York, é natural que socorra hoje aqui. O mercado brasileiro trabalha sempre acompanhando, de certo modo, o que ocorre no mercado de Nova York com café arábica. Contrato de março agora a $157,75.
a saca tem uma leve alta de 0,06%, ou seja, ganha apenas 10 centavos de dólar por saca. Mas veja que o volume de negócio é muito pequeno, apenas 10 contratos negociados. E ontem, o mercado fechava com esses valores que você tem no painel. Nós tivemos uma alta mais acentuada para o contrato de dezembro, que fechou a 153 dólares e 40 centes a saca, e o contrato de setembro a 159 dólares e 15 centes a saca. Para setembro de 2019, veja bem, o mercado trabalha ainda acima de 170 dólares a saca. O cafeicultor deve estar de olho na informação, precisa acompanhar a informação, porque fechando negócios no mercado futuro pode garantir preços razoáveis lá na frente. E essas são as principais informações sobre o mercado do café. Vamos agora rapidamente para o mercado do boi gordo, porque os preços devem subir no curto prazo, segundo analistas do mercado de boi gordo. O mercado físico do boi gordo manteve preços estáveis nas principais regiões produtoras do Brasil ontem, quarta-feira, mas segundo o Fernando Henrique Iglesias, analista de safras e mercado, os frigoríficos encontram já dificuldade para compor escalas de abate que estão posicionadas atualmente entre 2 e 3 dias. Por isso, perspectiva de alta a curtíssimo prazo para preços do boi gordo. Não uma alta expressiva, mas uma leve alta. Em São Paulo, ontem ainda permanecia em R$ 143 arroba, levantamento de safras e mercado. Né? No Mato Grosso, 131. No Mato Grosso do Sul, R$ 135 arroba. Em Minas Gerais, 139 arroba. E boi gordo em Goiás permanecia em R$ 137 a arroba. Agora, o que o CPEA apurava ontem era uma baixa. Depois de uma alta no dia 21, dia 22 teve uma queda para a média dos negócios com boi gordo em São Paulo. Veja a movimentação do mercado, a apuração feita pelo CPEA e a curva mostrando a oscilação dos preços praticados em média no interior de São Paulo. Boi gordo no dia 21 subiu para R$ 141,70 arroba. Mas veja, no dia 22 recuou de novo, já caiu para R$ 140,80 arroba. E o mercado futuro? Bom, o mercado futuro ontem reagiu positivamente, alta para boi gordo aqui na Bolsa. Nós tivemos alta de até 60 centavos de real por arroba. Agora, veja o que está ocorrendo nos primeiros negócios nesta manhã. Aqui na B3, negócios com o boi gordo, você tem na tela, veja. Mercado estável, novembro a R$ 142,15 por arroba e dezembro a R$ 146,10 arroba, uma leve alta. Boi gordo promete mesmo recuperação, é o que mostram os primeiros números de negociação nesta manhã aqui na B3. E antes de encerrar, rapidamente vamos para o dólar, porque dólar negociado no mercado agora, depois de uma baixa ontem, dólar perto da estabilidade, com uma leve queda, ainda acima de R$ 3,23, dólar agora R$ 3,23 mais 20, ainda com leve tendência de baixa, dando sequência à queda de ontem. Eu encerro por aqui a minha participação, eu volto sinal para Campo Grande. Elaine, Antônio. Muito obrigada, viu, Pulga? Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua equipe. Por aqui terminou, a gente encerra a edição desta quinta-feira do Bom Dia Produtor. Agradecemos a sua audiência, você que está desde bem cedinho, 7h15, sintonizado, ligadinho aqui na nossa programação. Mas voltamos amanhã às 7h15 da manhã, desde já contamos com a sua audiência, com a sua participação. Também é importante lembrar, viu, Helene, que nosso contato é 679-9264-7810. Você pode participar do Bom Dia Produtor. E só lembrando que amanhã é sucessão familiar, saiba tudo sobre sucessão familiar dessa edição para você. Uma excelente quinta-feira e amanhã ligadinho na gente, viu? Tchau, tchau. Boa quinta, até amanhã.